O mundo todo acompanha com apreensão e cagaço nas calças a escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia. E hoje vamos ver a complicada história que conecta e divide os dois países. Eu sou Gatorriano Rodrigues e vamos entender a história por trás da invasão russa à Ucrânia. A história entre Rússia e Ucrânia remonta a mais de 1000 anos, na época em que Kiev, hoje capital da Ucrânia, estava no centro do primeiro estado eslavo, a Rússia de Kiev, berço tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Em 988, Vladimir I, o monarca e grão-príncipe de Kiev, aceitou a fé cristã ortodoxa e foi batizado na cidade de Quersoneso, na Crimeia. Fazendo referência a esse momento histórico, o líder russo Vladimir Putin declarou recentemente: "Russos e ucranianos são um povo só, um único todo." No entanto, nos últimos 10 séculos, a Ucrânia foi repetidamente invadida por potências rivais. Guerreiros mongóis do leste conquistaram a Rússia de Kiev no século XIII. No século XVI, exércitos poloneses e lituanos invadiram o oeste. No século XVII, a guerra entre a República das Duas Nações, que era Polônia e Lituânia juntas, e o czarado da Rússia, deixou as terras para o leste do rio Dnieper sob controle imperial russo. O leste ficou conhecido como a margem esquerda da Ucrânia, enquanto as terras a oeste do Dnieper, ou margem direita, ficaram a mando da Polônia. Mais de um século depois, em 1793, a margem direita, a parte ocidental da Ucrânia, foi anexada pelo Império Russo. Ao longo dos anos que se seguiram, uma política conhecida como russificação proibiu o uso e o estudo da língua ucraniana, e os habitantes foram pressionados a se converter à fé ortodoxa russa. A Ucrânia sofreu um de seus maiores traumas durante o século XX. Após a Revolução Comunista de 1917, o país, como muitos outros, travou uma brutal guerra civil antes de ser totalmente absorvido pela União Soviética em 1922. No início dos anos de 1930, a Ucrânia, que possui terras férteis e uma grande produção de cereais, não tinha mais o que comer. O país não era independente e fazia parte da União Soviética. Quando Lenin era o líder, nos primeiros anos da União Soviética, a Ucrânia até tinha certa autonomia. Mas quando Stalin assumiu o poder, ele determinou a criação forçada de fazendas coletivas. Mesmo os pequenos proprietários, que eram tolerados por Lenin, começaram a sofrer perseguição. A estimativa é que entre 1931 e 1934, cerca de 4 milhões de ucranianos tenham morrido de fome. Inclusive, os ucranianos têm um nome para esse período: Holodomor, que é genocídio pela fome.